Uma pessoa rica contratou uma cigana como cuidadora para seu filho acamado, mas um dia ela revelou o futuro do garoto. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Os pais estão dispostos a fazer qualquer coisa pela saúde de seus filhos. Osvaldo não era exceção. Ele já havia perdido sua amada esposa. Agora, seu filho Marcelo, de 16 anos, estava morrendo de uma doença semelhante. Por 2 anos, o garoto sofreu com uma condição de pele. Inicialmente, era apenas uma pequena erupção que ele controlava com um creme especial. Mas, após a morte de sua mãe, a situação piorou. O tratamento anterior tornou-se ineficaz. Osvaldo estava desesperado. Ele não conseguia entender como uma doença misteriosa poderia levar embora todos aqueles que amava. Mariana, sua esposa, havia sofrido com essa aflição durante toda a sua vida consciente. A cada ano, sua condição piorava. Primeiro, mais e mais partes de seu corpo eram afetadas, depois a erupção evoluiu para úlceras. Osvaldo a levou a diversos médicos. Primeiramente, visitaram o melhor dermatologista do país, depois foram ao exterior. Todos os médicos afirmavam unanimemente que as doenças de pele estão entre as menos compreendidas e, além disso, muitas delas são crônicas. Ninguém pôde curar Mariana. Apenas conseguiram aliviar ligeiramente sua condição. Mas o problema era que seu corpo se acostumou aos medicamentos e, com o tempo, eles pararam de funcionar. A última exacerbação de Mariana foi muito severa. Ela chorava de dor à noite. A coceira incessante tornava a vida normal impossível. Sua condição piorou quando uma infecção entrou em uma das úlceras. Com seu sistema imunológico enfraquecido, Mariana rapidamente perdeu forças. Apenas uma semana após a descoberta da infecção, ela finalmente recebeu tratamento. Osvaldo planejou transferi-la para o exterior, mas já era tarde demais. Ela morreu na manhã em que deveria voar para a clínica estrangeira. Essa situação impactou profundamente o moral de Osvaldo. Ele se culpava por não ter organizado a transferência dela mais cedo e por não tê-la protegido. Os médicos tinham várias teorias sobre a origem da doença de Mariana. A maioria concordava que algum evento estressante desencadeou seu grave deterioramento. De fato, Mariana teve um problema que a levou à depressão. Sua mãe se opôs ao casamento dela com Osvaldo, avisando que não se podia confiar em homens ricos. Ela temia que ele brincasse com sua filha e a deixasse sem nada. A mãe de Mariana queria que ela se casasse com um escriturário comum, com uma vida previsível, pois, em sua opinião, grandes quantias de dinheiro não poderiam ser obtidas por meio de trabalho honesto. Ela suspeitava que Osvaldo fosse um criminoso com muitos inimigos e recusou-se a conhecer seu genro ou aceitar seu filho. Mariana não ouviu sua mãe. Elas se tornaram distantes por muitos anos, sem se comunicarem. Mariana soube da morte de sua mãe através de seu irmão, com quem mal mantinha contato, pois ele tomou partido de sua mãe. Eles haviam discutido desde a infância porque ele sempre reclamava com a mãe que Mariana era a filha favorita. Ele só contou a Mariana sobre a morte de sua mãe após o funeral. Ela o desprezou ainda mais por isso, e a si mesma também. Foi após essa notícia que sua doença se agravou, e foi um surto que ela não conseguiu sobreviver. Diferentemente de sua mãe, Mariana sempre aceitava todas as decisões de seu filho. Ela cedia a todos os caprichos dele desde o nascimento. O vínculo entre mãe e Marcelo era forte, então o garoto não pôde deixar de sofrer após a morte dela. No dia seguinte ao funeral dela, Osvaldo notou uma pequena mancha nas costas de seu filho, muito semelhante à erupção que cobria o corpo de Mariana. Osvaldo levou o menino imediatamente ao médico, e suas suspeitas foram confirmadas. O diagnóstico para Marcelo foi o mesmo que o de sua mãe. Osvaldo temia que seu filho enfrentasse o mesmo destino que Mariana.
Ele não perdeu tempo e levou seu filho imediatamente para o exterior. Surpreendentemente, em um clima diferente, o menino se sentiu melhor. A erupção reduziu significativamente. Osvaldo considerou se mudar, mas não conseguia deixar sua pátria. Ele tinha um negócio que não poderia ser gerenciado à distância, e Marcelo ainda estava na escola. Ele não seria capaz de estudar em uma língua estrangeira, e eles já haviam perdido muito tempo durante o tratamento. Quando pai e filho retornaram à pátria, a condição de Marcelo piorou quase imediatamente. Sua doença se desenvolveu de maneira um pouco diferente. A erupção se espalhou para as membranas mucosas, complicando o tratamento do garoto. Realmente não há cura para essa maldição? Antônio, o melhor amigo e sócio de negócios de Osvaldo, se perguntava. Estou surpreso. Estivemos em todos os lugares. Seu amigo respondeu. Mesmo as clínicas mais renomadas do mundo dizem que essas doenças são mal compreendidas. As recomendações são as mesmas em todos os lugares: menos estresse, ar fresco e terapia constante que apenas aliviam os sintomas, sem causar. Osvaldo explicou que a única maneira de manter a condição de seu filho mais ou menos estável era morar perto do mar ou da floresta, onde a criança pudesse respirar ar puro. Mas ele não podia se dar ao luxo de viver em outro país, não por razões financeiras, mas porque era muito distante. E Marcelo recusou-se a viver no exterior devido às frequentes ausências escolares e por não ser forte em línguas estrangeiras. Há mares e pinheiros não apenas em resorts estrangeiros. Antônio disse. Por que só considerar esses lugares? Se você se mudar para uma cidade em nossa costa, não prejudicará muito seus negócios e seu filho não terá problemas com a barreira da língua. Osvaldo pensou nisso de alguma forma. Ele realmente havia esquecido que era possível encontrar um lugar para viver com um clima adequado em sua terra natal. Temo que será um novo desafio para a psique de Marcelo. Quanto mais estresse ele tem na vida, pior fica sua condição, respondeu Osvaldo. Que estresse é esse? Antônio riu de seu amigo. Você vai morar perto do mar. Pode encontrar uma casa perto da floresta. Novos amigos, talvez garotas. Acho que vai fazer bem para ele. Osvaldo decidiu que a ideia fazia sentido. Talvez fosse realmente uma saída para a situação. Ele só precisava consultar Marcelo. Sem o consentimento do filho, ele não faria nada. Enquanto Osvaldo dirigia para casa, ele mergulhou novamente nas lembranças da vida em família. Mariana também sempre sonhara em morar perto do mar, mas por algum motivo eles nunca falaram em se mudar. Talvez isso pudesse ter salvado sua vida, ou pelo menos tornado sua existência mais fácil. No ano passado, Marcelo passou deitado em frente à televisão, fazendo nada além de jogar videogames ou assistir a programas de TV. Ele havia perdido todo o interesse pela vida. Ele não queria encontrar amigos porque a erupção no rosto e no corpo levantava muitas perguntas. Marcelo nem mesmo queria sair de casa, e em lugares públicos as pessoas se afastavam dele tentando sentar o mais longe possível enquanto as crianças apontavam. Somente em casa ele se sentia seguro. Quando seu pai sugeriu mudar para uma cidade turística, Marcelo disse que não se importava. Que diferença faz onde deitar na frente da TV? O menino respondeu indiferentemente. Ele respirava com muita dificuldade. Cada palavra era um enorme esforço. Osvaldo não conseguia olhar para seu filho sem lágrimas, mas sabia que Marcelo não gostava disso, então tentava se conter. Osvaldo repetiu que não tomaria uma decisão até saber a opinião de seu filho, ao que Marcelo novamente disse que não se importava. Mas você se sentiu melhor quando fomos ao mar, não foi? Osvaldo tentou influenciar seu filho novamente. Sim, foi melhor. Talvez haja algum sentido na sua sugestão, respondeu o menino. Mas quero que você me transfira para o ensino domiciliar. Que essa seja minha condição.
Quero que os professores venham até mim para as aulas. Osvaldo concordou silenciosamente. Ele entendeu que não era um capricho ou uma birra de seu filho. Realmente era difícil para ele aparecer na frente dos colegas. Cada ida à escola era um julgamento. Afinal, as crianças são muito cruéis. Cada estudante, dos calouros aos veteranos, olhava para Marcelo com nojo. Às vezes, eles nem o deixavam entrar na cafeteria, considerando-o contagioso. Claro, isso criava um estresse adicional. O homem começou a se preparar para a mudança, lidando com a documentação escolar para mudar a forma de educação de seu filho e transferindo completamente suas funções de trabalho para Antônio. Agora, Osvaldo só poderia trabalhar remotamente. Você está indo embora para sempre? Perguntou Antônio a seu amigo. Não sei. Primeiro, vamos morar lá por 6 meses. Vamos ver como as coisas vão, respondeu Osvaldo. Mas se eu for necessário no trabalho, voltarei no primeiro chamado. Antônio disse que tentava incomodar seu amigo o menos possível. Ele parecia bastante satisfeito. Agora ele era o chefe principal. Osvaldo até brincou com ele. Será que ele estava tentando propositalmente mandar seu amigo embora? Marcelo arrumou suas coisas sem muito entusiasmo. Cada movimento causava uma dor aguda. A pele nas dobradiças de seus braços e pernas havia rachado. O menino nem conseguia cerrar o punho sem sentir uma dor aguda. Eventualmente, Osvaldo mandou seu filho descansar, chamando a governanta para ajudá-lo enquanto eles arrumavam as malas. O homem perguntou se alguém da equipe iria com eles. A mulher respondeu que ninguém do pessoal de serviço planejava seguir seu chefe. Afinal, as pessoas aqui têm famílias. Mas se Osvaldo estivesse disposto a fornecer moradia para cada um deles, eles o seguiriam com prazer. Osvaldo riu e balançou a cabeça. O homem enfrentou um problema novamente. A governanta cuidava de Marcelo enquanto Osvaldo estava no trabalho ou viajando por questões pessoais. O menino precisava de injeções a cada 3 horas e tratamento constante do corpo com pomadas. Ele não conseguiria lidar com essa tarefa sozinho. Então, na nova cidade, ele teria que contratar novas pessoas. Osvaldo encontrou uma casa magnífica. De fato, havia uma floresta e o mar por perto. Até Marcelo se animou um pouco quando viu o lugar onde agora viveriam com seu pai. Ambos, pai e filho, saíram do carro, respiraram fundo o ar fresco e sorriram um para o outro. Acho que foi a decisão certa, disse Osvaldo, colocando a mão no ombro de seu filho. Talvez, foi tudo que Marcelo respondeu. O menino fechou os olhos e sorriu naquele momento. Osvaldo entendeu que havia feito tudo certo. Embora seu filho ainda não estivesse demonstrando suas emoções, o homem notou que ele estava feliz nos primeiros meses. O pai queria passar mais tempo com Marcelo. Antônio cuidava dos assuntos do negócio, então não havia necessidade de se preocupar com o trabalho. Além disso, não havia ninguém ali para ajudar o jovem, e ele não podia ser deixado sozinho por muito tempo. Pai e filho estavam morando em seu novo local há uma semana. A condição de Marcelo havia melhorado ligeiramente, mas as mudanças eram pequenas, com a coceira diminuindo um pouco. Ninguém esperava que todas as feridas cicatrizassem em apenas alguns dias. Osvaldo estava bem ciente de que a doença não recuaria tão facilmente. Marcelo ainda recusava sair de casa, exceto na primeira noite, quando acompanhou o pai em um passeio pela costa. Depois disso, o menino não saiu mais. Ele se deitou no sofá na frente da TV novamente, ocasionalmente abrindo seu laptop para assistir a uma aula à distância. Apesar de Osvaldo querer passar mais tempo com seu filho, isso simplesmente não estava acontecendo. O homem ficou preso ao trabalho novamente. Mesmo no novo local, ele buscava conexões úteis. Ele tinha muitos conhecidos de negócios. Assim que os oligarcas locais souberam de sua mudança, inundaram Osvaldo com ofertas.
Marcelo ficou em casa sozinho. Seu pai contratou enfermeiras de clínicas próximas para administrar as injeções, mas ainda havia o desejo de uma pessoa permanente para garantir que o menino não ficasse desacompanhado. Osvaldo conduziu entrevistas para cuidadores quase todos os dias, mas Marcelo rejeitava todas as opções. Ele achava que uma mulher o olhava com nojo ou pensava que a face do cuidador em perspectiva era muito severa. Todas as vezes, o jovem encontrava razões para recusar. Um dia, Osvaldo decidiu buscar solidão à beira-mar para refletir sobre os eventos dos últimos anos de sua vida. Como ele havia conseguido manter uma mentalidade positiva, fé em um milagre após a morte de sua esposa, ele nem mesmo teve tempo para lamentar. A saúde em declínio de Marcelo não lhe permitia relaxar. Agora o homem estava no impasse. Ele não entendia como animar seu filho a preencher sua consciência com algum otimismo. Osvaldo olhou para as ondas e pediu uma resposta, mas o mar não lhe disse nada. Nunca vi um homem chorar antes, disse uma voz feminina e fina à esquerda de Osvaldo. O homem se assustou de surpresa. Ele não havia percebido que estava ali sentado há muito tempo, por causa do barulho das ondas. Ele não ouvirá os passos silenciosos da garota. Ela parecia ter no máximo 15 anos. Era uma cigana. Osvaldo a examinou de cima a baixo por algum motivo. Ele queria falar com ela, embora sempre tivesse desdenhado representantes de tais classes sociais. Você está sentada aqui há muito tempo, ele perguntou. Ouvi você perguntando a uma tal de Mariana por que ela te deixou, respondeu a garota. A cigana se apresentou como Elisa e estendeu a mão. Osvaldo também disse seu nome, mas não respondeu ao aperto de mão, fingindo que não notou sua palma. Elisa não se ofendeu. Ela rapidamente retirou as mãos e perguntou: quem é Mariana? Era minha esposa, respondeu Osvaldo, e ela está morta. Adivinhei, disse a cigana. Se você está planejando ler minha sorte, não se incomode, respondeu Osvaldo. Não me impressiono com essas coisas. Eu poderia ler sua sorte, claro, disse Elisa, um tanto ofendida, mas estou cansada da atitude das pessoas. Todos me veem ou como uma ladra ou como uma adivinha. Osvaldo sentiu-se um pouco constrangido. Ele não havia apertado sua mão porque tinha medo de ser roubado. Ele primeiro notou sua etnia e depois seus olhos tristes. Era óbvio que ela veio à beira-mar para refletir, ou talvez sonhar. Algo a perturbava, e por algum motivo, Osvaldo queria saber a fonte de sua angústia. Elisa confessou que havia sofrido preconceito toda a sua vida. Ela não tinha amigos e não se comunicava com seus irmãos e irmãs. Sua família a considerava uma pária, pressionando-a para casar, já que entre seu povo é costumeiro iniciar famílias cedo. Mas ela não queria seguir as tradições, tentando convencer seus pais de que as pessoas não vivem assim na sociedade moderna. Elisa sonhava em obter uma educação, mas precisava de dinheiro, que ela não tinha. Ninguém queria contratar uma cigana, nem mesmo como faxineira. Osvaldo sentiu pena dela. Ele havia ouvido falar de alguns costumes ciganos e muitas vezes via crianças pedindo esmolas com suas mães em vez de estar na escola. Elisa mal havia terminado a escola. Ela não conseguia entrar na faculdade devido à falta de conhecimento para o exame de entrada. Também não conseguia encontrar emprego. Ela ainda era menor de idade e, de fato, ninguém queria trabalhar com uma cigana. Posso oferecer a você um emprego, disse Osvaldo inesperadamente, mas não agora. Meus olhos se iluminaram. Ela olhou para o homem, esperançosa pela primeira vez. Na vida dela, alguém a ouviu e até ofereceu ajuda. Precisarei partir em 2 semanas, continuou Osvaldo. Meu filho está doente e precisa de cuidados constantes. Não posso levá-lo comigo. Então sua ajuda seria útil. Elisa sorriu amplamente e assentiu com a cabeça.
Até Osvaldo não pôde deixar de sorrir ao ver uma alegria tão genuína. Havia algo nesta garota que o atraía. Ele acreditava nela. Sei cuidar dos doentes. Minha avó foi ferida e eu cuidei dela, disse a garota. Osvaldo explicou que a doença de seu filho era diferente. Ele conseguia cuidar de si mesmo, mas precisava de injeções e tratamento prolongado. Quero te avisar de antemão. Sua condição parece muito repulsiva, disse Osvaldo. Para uma garota, pode ser desagradável olhar para ele ou tocá-lo, mas te asseguro que não é contagioso. Marcelo é muito consciente disso. Ele se esconde de todos porque está cansado dos olhares de nojo das pessoas. Isso não é problema algum, disse Elisa, acenando com a mão. Quem melhor do que eu está acostumado ao preconceito e olhares desconfiados? Osvaldo sugeriu que Elisa viesse por algumas horas para se conhecerem e se acostumarem. Ele também precisava ensiná-la de alguma forma a aplicar as injeções. Osvaldo achava que seu filho não se importaria com uma cuidadora assim. Afinal, eles tinham a mesma idade. O primeiro encontro entre Marcelo e Elisa ocorreu suavemente. Inicialmente, Marcelo olhou descontente para Osvaldo, consciente de sua aparência. Mas Elisa rapidamente amenizou o constrangimento perguntando sobre seus interesses. Jogos que ele gostava e programas que ele assistia avidamente. Marcelo compartilhou seus hobbies e eles começaram uma conversa. Osvaldo observava à distância, feliz ao ver Marcelo interagindo pessoalmente com alguém, em vez de apenas com amigos online. No primeiro dia, Elisa aplicou com sucesso uma injeção em Marcelo, fazendo isso de forma tão indolor que ele pediu para que ela sempre fizesse isso, comparando com a maneira como seu pai aplicava as injeções. Tanto Elisa quanto Marcelo careciam de interações na vida real, o que era evidente. Marcelo não se preocupava com sua condição de pele com ela, e Elisa nunca o olhou com nojo. Ela também ficou contente por não terem objetos de valor dela na casa e começou a economizar seu salário para a educação. No entanto, o envolvimento de Elisa com a casa de um homem rico chamou a atenção em sua comunidade. Um irmão a seguiu e relatou ao pai deles, Arthur, o barão do acampamento cigano. Rumores se espalharam que Elisa estava entrando numa casa rica para roubar, sem compartilhar com o pai. Elisa tentou explicar que estava visitando uma amiga da escola que estava gravemente doente, mas seu irmão mais novo encontrou seu livro com o dinheiro economizado, enfurecendo Arthur. Eu te proíbo de sair de casa. Amanhã você se casará com um homem que escolhi. Não, disse Elisa, desesperada. Marcelo está muito doente. Ele precisa de injeções diárias e seu pai logo partirá. Não posso abandoná-lo. O rosto de Arthur mudou de raiva para astúcia, claramente maquinando. Ele andava de um lado para o outro, acariciando a barba, fazendo todos ficarem em silêncio na expectativa. Elisa conhecia o olhar de seu pai e sabia que não significava nada de bom, especialmente quando ele via uma oportunidade para ganho rápido. Como ela temia, Arturo permitiu que ela continuasse cuidando de Marcelo até que Osvaldo partisse, planejando usar a confiança de Marcelo em Elisa para seu próprio benefício. Ele a instruiu a roubar itens valiosos da casa do homem rico, mas ela objetou: ele saberá que fui eu. Nós lidaremos com isso mais tarde. Por agora, faça como eu digo, Arthur exigiu, ou se case amanhã e vá para outra família. Elisa cobriu o rosto com as mãos, amargamente, e assentiu em acordo. A garota não tinha intenção de roubar ninguém. Ainda restava uma semana antes da partida de Osvaldo. Ela esperava encontrar alguma solução. Após a chegada de Elisa na vida de Marcelo, sua condição melhorou significativamente. O pai notou que seu filho não acordava mais à noite com coceira terrível. E até as feridas começaram a cicatrizar, embora sua respiração ainda fosse dificultosa. Osvaldo perguntava se o que estava contribuindo para a melhora, a natureza e o ar fresco ou a interação com a nova amiga.
Já fazia um mês desde que Osvaldo e seu filho se mudaram. Então o homem precisava sair para trabalhar para verificar a documentação e garantir que tudo estava em ordem. Ele planejou sua viagem para o final da semana. Antes disso, decidiu preparar tudo em casa para Marcelo viver sozinho. No dia anterior à sua partida, ele foi ao mercado comprar mais carne e vegetais. Elisa disse que sabia cozinhar. Ela só precisava dos ingredientes. Ela até fez uma lista para o homem. Enquanto Osvaldo escolhia uma boa peça de carne, ele ouviu uma conversa curiosa atrás dele entre dois meninos, por volta de 12 anos, talvez um pouco mais jovens. Quando o homem virou-se para olhá-los, confirmou que eram realmente apenas meninos ingênuos, então eles não hesitaram em falar tão alto, sem medo de serem ouvidos. Aliás, eles também eram meninos ciganos. Um menino gabava-se para o outro que sua irmã logo roubaria um homem rico e sua família se mudaria dessa cidade. Todos os ricos têm segurança. Como sua irmã vai entrar na casa dele? Um dos meninos perguntou. Ele mesmo a deixa entrar na casa, o segundo menino respondeu orgulhosamente. Ela é astuta. Ela até tem as chaves da casa dele. Osvaldo rapidamente percebeu que estavam falando sobre ele. Ele tinha recentemente dado a Elisa a chave reserva para que ela pudesse entrar quando ele não estava em casa e Marcelo estava dormindo ou não ouvia. Seu pensamento imediato foi encontrar essa menina cigana e entregá-la à polícia, mas ele rapidamente percebeu que, enquanto o roubo não acontecesse, ninguém aprenderia. Ele queria apenas afastar a garota, mas receava que Marcelo ficasse chateado. Elisa era a única pessoa a quem o jovem se abria. Assim, Osvaldo decidiu cancelar sua viagem à sua cidade natal. Antônio havia dito que não havia problemas de qualquer forma, insistindo até que não havia necessidade de vir. O homem voltou para casa. Ele já havia comprado os mantimentos, então apenas colocou as sacolas na mesa e pediu para Elisa organizá-las. Ele jogou a sacola de forma descuidada e expressou seu pedido de maneira tão irritada que a garota imediatamente adivinhou que algo terrível havia acontecido. As meninas ciganas não tinham planejado roubá-lo, mas ela ainda não tinha descoberto como contar ao pai. Elisa apenas esperava que tudo se resolvesse de alguma forma. A hostilidade de Osvaldo era incompreensível para ela. Ele começou a se comportar de forma diferente com ela e começou a monitorar cada passo dela. Osvaldo mandou a garota à farmácia para comprar medicamentos, intencionalmente dando-lhe mais dinheiro do que o necessário. Ele queria verificar se ela seria honesta e devolveria o extra ou decidiria ficar com o dinheiro para si mesma. Enquanto isso, Marcelo chamou seu pai para uma conversa. Osvaldo não esperava que seu filho começasse a conversa nesse tom. O garoto exigiu que seu pai se desculpasse com Elisa por seu comportamento. Ela estava quase chorando quando me contou como você a tratou de forma rude hoje, disse o filho. Marcelo, você não a conhece. Nem todos podem ser confiáveis, respondeu o pai. Honestamente, eu estava até pensando em trocar sua cuidadora. Marcelo ficou irritado, insistindo que não queria ver ninguém além de Elisa. Ele desejava que seu pai fosse embora logo para parar de incomodá-lo e recusou-se a conversar mais. Desde quando meu filho dita minhas ações, pensou Osvaldo, chocado com a rapidez com que Elisa conquistou Marcelo. Ele também havia se afeiçoado a ela, acreditando que ela fosse gentil e honesta. Descobrir a verdade sobre ela foi perturbador. Osvaldo quase se convenceu de que a conversa que ouviu não era sobre Elisa, mas as coincidências eram muitas. Ele decidiu cancelar sua viagem, pensando que ela não ousaria roubar na sua presença. Osvaldo informou seu amigo sobre o cancelamento. Seu telefone tocou com um número desconhecido, geralmente ele ignorava tais chamadas, mas atendeu automaticamente, assustado com o toque repentino. Olá! Este é o Sr. Ortiz? Perguntou uma voz feminina. Osvaldo confirmou que ela havia encontrado a pessoa certa.
Tenho informações sobre o diretor da sua empresa, ela afirmou. Desculpe, mas eu sou o diretor, até onde me lembro, respondeu Osvaldo, rindo. Você não deveria rir, a mulher respondeu de forma um tanto reprovadora. Pelo que sei, sua diretoria é temporária. Antônio há muito se considera o homem principal e quer se livrar de você. Agora, Osvaldo achou ainda mais engraçado. Ele confiava completamente em Antônio, sendo amigos desde a universidade e Antônio até sendo padrinho de seu filho. Senhora, se você é dos concorrentes, não terá sucesso. Confio nos meus funcionários, disse Osvaldo. Você está certo. Sou dos seus concorrentes, mas atualmente tenho um interesse pessoal, disse a mulher. Sei que você não virá amanhã, mas eu aconselharia fazer uma visita inesperada ao escritório do seu amigo às 14h. Espero que chegue a tempo. Ela desligou, deixando Osvaldo perplexo. Como ela sabia que ele havia mudado seus planos? E por que especificar um horário? Talvez houvesse alguma verdade nas palavras dela. Se ele pegasse o voo noturno, poderia chegar às 2h. Mas e quanto a Marcelo? Osvaldo não podia confiar em Elisa. Enquanto ele não ficaria significativamente mais pobre se ela roubasse algumas coisas, o ato de roubo em si era repugnante. Osvaldo não estava acostumado a deixar o engano e a traição impunes. O homem comprou urgentemente uma passagem para um voo noturno, mas precisava de alguém para deixar seu filho. Claramente, ele não conseguia encontrar uma nova cuidadora em apenas algumas horas. E ele também não queria deixar a garota cigana impune se algo desaparecesse de sua casa. Então, ele lembrou que havia instalado câmeras de vídeo. Ele fez isso imediatamente após comprar a casa para vigiar seu filho quando estava ausente por razões de segurança. No entanto, ele nunca chegou a conectá-las, já que Marcelo nunca ficava em casa sozinho por muito tempo. Não havia muita necessidade delas. Ele rapidamente sincronizou o dispositivo com seu tablet. Agora Osvaldo podia monitorar o que estava acontecendo em sua casa a qualquer momento e de qualquer lugar do mundo. Quando Elisa voltou, o homem pediu que ela ficasse com Marcelo por alguns dias, pois ele tinha uma viagem de negócios urgente. A garota concordou felizmente, afirmando que não queria voltar para casa de qualquer forma. Osvaldo pensou consigo mesmo que sua alegria era demasiadamente óbvia. Se ela realmente planejasse roubá-lo, não mostraria um humor tão ótimo tão descaradamente. Posso te fazer uma pergunta que você pode não gostar? Perguntou Osvaldo inesperadamente, considerando que ele havia sido extremamente distante e frio com Elisa durante todo o dia. Isso parecia estranho, mas a garota até ficou contente que o homem falou com ela não em tom de comando. Ela concordou com a cabeça. Você disse que pode ler a sorte. Você previu meu futuro? Estou tendo alguns problemas no trabalho. Não sei nem o que esperar, solicitou Osvaldo. Elisa ficou ainda mais surpresa. O homem não parecia alguém que acreditava em previsões, mas ela decidiu não recusar, pois sentia que ele já estava chateado com ela. Ela pediu que ele ficasse em frente a um espelho e olhasse diretamente em seus olhos enquanto ela ficava ao lado dele, espreitando o reflexo em seus olhos. Agora vou olhar para o seu futuro através dos seus olhos. Não consigo prever eventos com precisão, mas posso sugerir uma trajetória geral, explicou Elisa. Vejo uma grande decepção em alguém. Você olha para eles e chora porque confiou neles a coisa mais preciosa da sua vida. Algo será tirado de você, ou alguém tentará tirá-lo. Sinto muito, mas tudo que consigo ver agora é negatividade nos seus olhos, disse ela. Bem, foi interessante, disse Osvaldo, agradecendo. O homem imediatamente entendeu o que a visão da garota significava. Será que ela não percebeu que seria ela quem ficaria decepcionada? Osvaldo havia confiado a ela a coisa mais preciosa de sua vida, seu filho. Ele a aceitou como sua própria filha, deixou-a entrar em sua casa.
e Elisa estava planejando roubá-lo. Essa era a traição. Foi assim que o homem interpretou a previsão. Mas ele ficou surpreso que a cigana gentilmente lhe falou sobre isso, porque tinha certeza de que ela estava falando de si mesma. Na manhã seguinte, o homem já estava de volta à sua cidade natal. Ele entrou em seu apartamento, e parecia vazio e estranho. Não havia ninguém lá. Osvaldo sentiu uma solidão tão aguda que ficou triste. Ele queria dormir um pouco mais após o voo, mas primeiro precisava verificar como estava Marcelo. Tanto o filho quanto sua cuidadora ainda estavam dormindo profundamente. O que surpreendeu o homem foi que Elisa estava dormindo no quarto de Marcelo, embora ele tivesse destinado um quarto de hóspedes para ela. Mas o mais importante, não havia estranhos em sua casa e ninguém estava levando seus pertences ainda. O homem tomou um banho com a mente tranquila e deitou-se para descansar por algumas horas. Ele acordou exatamente 3 minutos antes do alarme, despertando de forma abrupta como se alguém o tivesse acordado. Ele teve um terrível sonho em que se via novamente no espelho. Agora, sua expressão não era de zombaria como ontem, mas triste, como Elisa havia descrito, como se estivesse olhando para a pessoa mais querida que o traiu. O homem pegou seu tablet novamente para verificar seu filho e a cuidadora. Talvez eles estivessem roubando naquele exato momento, mas não. Marcelo e Elisa estavam sentados no sofá na sala assistindo a algum programa na TV. Osvaldo achou que eles estavam sentados muito próximos um do outro, mas deixou pra lá. Afinal, eles eram amigos. Faltavam pouco mais de 50 minutos para as 14 horas. Era hora de ir ao escritório. Osvaldo não havia informado seu amigo que estava chegando. Ele decidiu que seria uma surpresa. Ele encontrou um pouco de café restante na cozinha, preparou rapidamente uma xícara, bebeu e saiu exatamente às 14 horas. Osvaldo subiu ao seu escritório. A secretária o olhou assustada. Ela literalmente congelou, até esquecendo de cumprimentar o chefe. Maria, você não me reconhece mais? Brincou o homem. A secretária balançou a cabeça silenciosamente. Ela não disse nada. Osvaldo não prestou atenção ao comportamento estranho da secretária. Ela sempre agia de forma inexplicável. Seu superior estava no escritório. Ele perguntou novamente a Maria, que nada disse, apenas assentiu. Mas ele não está sozinho, finalmente falou Natália, enquanto Osvaldo abria a porta do escritório. O próprio homem notou que Antônio estava no escritório com visitantes. E quando se lembrou de onde havia visto esse convidado, ele quase imediatamente entendeu tudo. Antônio, você começou a colaborar com nossos concorrentes? Perguntou Osvaldo formalmente, e seu amigo ficou visivelmente nervoso. Ele olhou para seu visitante, esperando encontrar ajuda. Mas o visitante permaneceu em silêncio. Ele estava tenso, mas não disse nada. Havia algum contrato sobre a mesa e Osvaldo não esperou por uma resposta. Ele foi direto ao papel. Você não pode olhar isso, Antônio disse bruscamente e arrancou o contrato de suas mãos. Osvaldo notou um espelho no escritório. Não estava lá antes, obviamente, seu amigo já havia começado a impor sua ordem. Antônio era um terrível narcisista. Ele não conseguia passar por um espelho sem se admirar. Sempre havia um espelho em seu escritório, às vezes até mais de um. Osvaldo levantou sua imagem e viu aquele mesmo olhar que lhe apareceu em um sonho. Ele imediatamente entendeu que Elisa estava falando sobre essa decepção. Lá estava, a traição. Seu parceiro de negócios e melhor amigo estava fazendo negócios com concorrentes. Havia outra pasta desconhecida na beira da mesa. Osvaldo conhecia toda a sua documentação e nunca havia visto aquela pasta antes. Ele nunca deixava documentos importantes sobre a mesa. Ele tinha um cofre para isso. Antônio também escondia contratos e acordos valiosos.
Então ficou claro que essa pasta foi preparada especificamente para a reunião. Osvaldo rapidamente pegou a pasta e saiu correndo do escritório. Antônio correu atrás dele. O homem que veio para a reunião apenas saiu do escritório calmamente, se despediu da secretária e desceu rapidamente as escadas. Osvaldo conseguiu entrar em um elevador que estava abrindo. Ele primeiro apertou o botão do primeiro andar e depois parou. Ele só precisava de alguns minutos para revisar pelo menos um documento para entender o que seu parceiro estava tramando. Constatou-se que Antônio não só havia planejado um plano astuto, mas já havia começado sua implementação. Dinheiro estava sendo lavado através da empresa de Osvaldo. Havia documentos provando vários outros crimes financeiros. Mas o que mais chocava? Cada contrato tinha o sobrenome de Osvaldo. Além disso, havia uma assinatura de alguma forma. Antônio conseguiu falsificar a assinatura tão bem que o próprio Osvaldo duvidou se ele havia assinado. Diretamente do elevador, Osvaldo ligou para a polícia. Ele saiu quando a polícia chegou. Contou tudo ao investigador e entregou os papéis. Encontre o melhor especialista que possa provar que esta assinatura não foi feita por mim, disse Osvaldo. Não vou economizar na sua recompensa. Claro, Antônio já havia fugido do escritório. Ele percebeu que seu fim estava próximo quando Osvaldo se trancou no elevador. Antônio não era um homem tolo e sabia que seu amigo também não era. O homem começou a correr imediatamente, mas foi encontrado muito rapidamente, certo no aeroporto. Aparentemente, Antônio subestimou as capacidades de seu amigo, que eram grandes. Descobriu-se que Antônio queria incriminar Osvaldo para que ele acabasse na prisão e todo o negócio fosse transferido para suas mãos. Ele começou a colaborar com os concorrentes exatamente para executar seu plano. Ele queria vender o negócio para eles e, com o dinheiro, viver o resto da vida em luxo, sem precisar de mais nada. Mas seu plano nunca se concretizaria. Osvaldo ficou tão atordoado com tudo isso que não se lembrou imediatamente de seu filho. Primeiro, os longos interrogatórios, depois conversas com os funcionários. Descobriu-se que todos estavam muito felizes em ver seu chefe. Antônio já havia dito a todos que eles não veriam mais o Sr. Ortiz. Ele era o chefe agora. Como chefe, ele era terrível. Ninguém gostava de Antônio, mas todos se lembravam carinhosamente de Osvaldo. De repente, Osvaldo lembrou que foi uma mulher desconhecida que o convenceu a vir aqui. Ele decidiu que simplesmente tinha que agradecê-la e conhecê-la pessoalmente. Como ela sabia o horário, afinal? Será que ela também sabia prever o futuro? A propósito, Osvaldo não havia esquecido sobre a leitura de sorte. Então, Elisa viu essa traição, claro. Ele também confiou a Antônio sua posse mais valiosa, seu negócio, seus segredos, fraquezas emocionais e seu filho também. O amigo era padrinho de Marcelo. A mulher que avisou Osvaldo sobre a reunião com o concorrente concordou em jantar com ele. Enquanto o homem esperava sua companhia, decidiu verificar como estava seu filho, e ela, como uma dama, já estava atrasada 20 minutos. Durante todo o dia, o homem nem teve um momento para ligar para Marcelo. Ele decidiu primeiro verificar as câmeras e depois ligar, avisando que só voltaria no dia seguinte, quando a tela do tablet mostrou as imagens das câmeras. Osvaldo quase deixou o dispositivo cair. Ele olhou atentamente para a tela para ter certeza de que não estava enganado. Não sei o que é pior de ver. Isso ou alguém levando a última cadeira da minha casa, disse em voz alta. Talvez você possa me acalmar. E eu vou te contar o que é pior, disse rindo a mulher atrás de Osvaldo. Ela era a mesma mulher que ele estava esperando, chamada Diana. Ela era muito atraente e claramente não precisava de nada, mas seus olhos estavam vermelhos e úmidos, como se ela tivesse acabado de enxugar as lágrimas antes de se aproximar de Osvaldo. Depois de se apresentarem, Osvaldo simplesmente virou a tela para Diana.
Ela se inclinou para mais perto do aparelho para examinar o que havia de surpreendente e desagradável que o homem tinha visto. Bem, um menino e uma menina estão se beijando, disse Diana, dando de ombros. O que há de tão assustador nisso? Primeiro amor. Romance adolescente. É maravilhoso. Talvez seja, disse Osvaldo, prolongando as palavras, mas o menino é meu filho e a menina é sua cuidadora. Ela é uma cigana, e eu basicamente a encontrei, você poderia dizer, na rua. Diana riu e Osvaldo também sorriu. Ele estava aliviado por não ver sua própria casa sendo roubada, e ele lidaria com a vida amorosa de seu filho mais tarde. Agora toda sua atenção estava em Diana. Ele perguntou quem ela era, como ela sabia sobre o acordo e por que o havia avisado. Vamos começar do início, respondeu Diana, no mesmo tom sério. Meu sobrenome é Carrasco. Acho que você vai entender quem eu sou. E não é apenas alguém com o mesmo nome. Osvaldo imediatamente adivinhou quem estava sentada diante dele. Havia rumores sobre a beleza dessa mulher nos círculos sociais. As meninas a invejavam e os homens lamentavam que ela já fosse casada. Seu marido era Sérgio Monteiro Carrasco, o mesmo homem que havia negociado com Antônio mais cedo naquele dia. Ele era o competidor direto de negócios de Osvaldo. E como se descobriu, havia conspirado com seu melhor amigo para afundá-lo. Então eu tenho outra pergunta, disse Osvaldo, percebendo com quem estava lidando. Por que você interrompeu um acordo se ele tivesse dado certo? Você e seu marido teriam subido alguns lugares na lista das pessoas mais ricas. É justamente isso. A fortuna do meu marido pouco me interessa agora, suspirou Diana. Ele foi infiel quando descobri, ele nem tentou esconder. Ele apenas disse que tem amantes, mais de 2, e que eu me tornei velha e desinteressante para ele. Osvaldo estava surpreso diante dele, estava uma mulher lindamente jovem. Os rumores sobre sua beleza não eram exagerados. Ele nunca entendeu homens que não apreciam o que têm, trocando por garotas jovens que só querem seu dinheiro. Diana compartilhou que seu marido estava planejando divorciar-se dela e deixá-la sem nada. Ela nunca foi rica, apenas casou-se bem. Ela não podia processar por nada porque enfrentar seu marido era impossível. Ele tinha conexões e meios, enquanto ela só tinha a si mesma. Eu ouvi acidentalmente a conversa dele com seu amigo. Eles omitiram nossa casa, explicou Diana. Foi então que elaborei um plano de vingança. Mas se eu soubesse que Sérgio também acabaria na prisão, eu teria te ligado muito antes. Acho que esta é a vingança perfeita. Sim, eu ainda não vou ganhar nada, mas pelo menos vou saber que ele também não ficará com nada. Todas as contas dele estão congeladas. Acredito que a investigação vai descobrir outro caso de enriquecimento ilegal. Pelo que sei, seu marido fugiu, interrompeu Osvaldo a mulher. Aparentemente, você pagou bem a polícia, porque eles o prenderam há muito tempo, disse Diana. Então agora estou sem casa, mas muito feliz. Osvaldo balançou a cabeça e bateu palmas. Ele estava impressionado com a astúcia dessa mulher. Poder-se-ia dizer que ele até admirava a sua engenhosidade. Tiro o chapéu para você, disse ele. É preciso habilidades mentais extraordinárias para elaborar um plano desses. Mas onde você vai morar agora? Não se preocupe. Vou alugar um quarto de hotel, respondeu Diana. Assim que percebi que meu querido marido queria me deixar sem nada e que ele logo se meteria em grandes problemas, retirei uma quantia decente dos meus cartões. Acho que será suficiente por um tempo. Osvaldo especulou que o marido poderia adivinhar que sua esposa facilitou sua prisão e poderia buscar vingança. Ele ofereceu a ela para ficar com ele. Gostaria de convidá-la para minha casa. Tenho uma casa à beira-mar. Há espaço de sobra. Podemos nem nos ver, disse Osvaldo.
Será bom para você mudar de ambiente. Respira um pouco de ar fresco e também economizará dinheiro. Diana aceitou de bom grado, até mesmo com facilidade demais. Osvaldo pensou, já que não teve que persuadi-la muito. Não pense que sou frívola. É apenas mais fácil suportar a tristeza em companhia, disse Diana. Em breve, minha euforia com a vingança passará. E terei que enfrentar a dura realidade onde sou uma divorciada desempregada. Nunca pensei nisso, Osvaldo a tranquilizou. E não pense que convido toda mulher sorridente para minha casa. Também estou passando por um momento difícil, e não sei o que fazer sobre meu filho agora. Seu romance é muito mal tímido. Assim, descobriu-se que Osvaldo não estava voltando sozinho para Marcelo. Ele ligou para seu filho e disse que estaria em casa pela manhã. Ele não mencionou o beijo com Elisa, para que seu filho não suspeitasse que estava sendo vigiado. Marcelo alegrou seu pai com a notícia de que estava se sentindo muito melhor. Onde está sua amiga? Não consigo ouvir sua voz, perguntou Osvaldo. Elisa foi buscar injeções. Você não disse que ficaria fora por alguns dias. O remédio acabou, respondeu seu filho. Osvaldo disse que tinha um mau pressentimento, mas Diana acalmou a nova conhecida. Ela não tinha filhos, mas adivinhou que os pais sempre se preocupam com seus pequenos. Ele disse que está se sentindo melhor, compartilhou Osvaldo. Em 3 anos desde a morte de Mariana e a exacerbação de sua doença, nunca houve melhora. Não consigo imaginar o que o ajudou desta vez. O ar do mar. O amor faz milagres, disse Diana. Seu filho se apaixonou, e é por isso que sua doença está regredindo. Claro, o homem não acreditava nisso. Eles não vivem num conto de fadas onde qualquer doença desaparece após um beijo de amor. Mas quem sabe, talvez seu filho finalmente estivesse calmo e feliz, então seu corpo começou a combater a erupção cutânea mortal e as úlceras por todo o corpo. Osvaldo e Diana se aproximavam da casa de táxi. Quando Osvaldo viu sua casa, começou a duvidar se havia dado ao motorista o endereço certo. E você disse que mora sozinho, disse Diana, examinando atentamente a multidão perto da cerca. Olhe todos os convidados que você tem. Osvaldo ficou chocado. Na frente de sua casa estava um acampamento inteiro de ciganos, e o humor deles estava longe de ser amigável. Crianças pequenas jogavam pedras por cima da cerca, tentando claramente acertar uma janela. Mulheres gritavam alto. Homens ficavam calmos, mas seus rostos eram hostis. Quando Osvaldo e Diana saíram do carro, pedaços de frases os alcançavam. Eles não entendiam o idioma que essas pessoas falavam, mas ocasionalmente conseguiam distinguir palavrões em sua língua nativa. Acho melhor contornarmos essa multidão e entrarmos pelo quintal dos fundos, sugeriu Osvaldo. Felizmente, não havia ninguém atrás da casa, e o casal pôde entrar. Quando o pai abriu a porta, encontrou imediatamente seu filho segurando Elisa nos braços. A garota estava tremendo de medo e chorando. Ela estava tão assustada que, ao ver Osvaldo, quase fugiu. O que está acontecendo? Perguntou ele. Ele é meu pai, disse Marcelo a ela. Certamente ele está de acordo com meu pai, e agora eles vão me entregar para ser despedaçada por aquela multidão, gritou Elisa e tentou se libertar novamente de Marcelo. Osvaldo a impediu ele mesmo. Ele olhou nos olhos da garota cigana e viu medo e horror genuínos. O homem pediu que ela contasse o que aconteceu e por que essas pessoas estavam amaldiçoando a infeliz garota. Elisa lutava para recuperar o fôlego e dizer uma palavra, mas as lágrimas a sufocavam. Ela não conseguia articular uma única frase. Então, Marcelo mesmo contou tudo ao pai. Nós nos amamos, declarou o garoto orgulhosamente. Diana sorriu e olhou para o jovem com respeito.
Até que Osvaldo ficou satisfeito por seu filho não esconder a verdade dele e assumir a responsabilidade por si mesmo e por sua amada. Para ser honesto, eu já sabia disso. Mas o que você fez com essas pessoas? Perguntou. Esse é o meu acampamento onde eu moro. Elisa finalmente se recompôs e decidiu contar tudo. Meu irmão irritante me viu caminhando na praia. Ele imediatamente contou tudo ao nosso pai. Ele ficou furioso porque estou namorando um garoto não cigano. Ele já havia me encontrado um noivo e planejava me casar assim que o caso terminasse. Elsa chorou amargamente novamente, envergonhada ao contar o que sua família exigia dela. Mas Osvaldo não guardou o rancor da garota. No entanto, ele não podia ajudá-la até saber a verdade. Diana ficou comovida pelas lágrimas sinceras de Elisa. Ela não conhecia as leis da vida cigana, mas supôs que não era fácil para eles. Diana abraçou a garota, pressionando-a contra si para que ela pudesse se sentir segura. Marcelo olhou interrogativamente para seu pai. Ele nunca havia visto aquela mulher com ele antes. Osvaldo acenou com a mão como quem diz que explicaria mais tarde. Agora eles tinham que lidar com o acampamento cigano prestes a invadir a casa. Elisa finalmente encontrou forças para contar o que estava acontecendo. O acampamento a incentivava a roubar Osvaldo. O homem admitiu que suspeitava de algo assim. Claro, Elisa não queria roubar, então ela parou de ir para casa completamente. Ninguém a procurou até o garoto vê-la com Marcelo. Se seu pai chegar até ela, o casamento não é a pior coisa que poderia acontecer com ela. Pai, precisamos salvar a Elisa, implorou Marcelo urgentemente. Estou com medo de que possamos precisar nos salvar também, certo? Perguntou Osvaldo. Elsa, seu pai vai querer vingança contra nós também, não é? Elisa assentiu. Ela não tinha certeza se era possível, mas não descartou a ideia. Osvaldo se aproximou de Diana para conversar. Desculpe, eu queria te apoiar, e acabei te arrastando para uma aventura obscura, disse Osvaldo. Pare com isso. Não é sua culpa. Que tipo de gente selvagem são eles? Disse Diana. E essa garota precisa ser salva. Se você não fizer isso, seu filho nunca vai te perdoar. Osvaldo concordou, mas queria ajudar Elisa, não apenas por causa de Marcelo. No mês em que a garota cigana cuidou de seu filho, o homem havia se afeiçoado a ela. Ela era uma pessoa maravilhosa. Ele até sentia vergonha por suspeitar dela. O homem chamou a polícia, relatando um ataque de uma multidão de ciganos enfurecidos em sua casa. Ele ordenou que Marcelo juntasse coisas e documentos. Osvaldo perguntou a Elisa se ela era contra se mudar. Por enquanto, eles iriam para sua cidade natal e depois pensariam no que fazer a seguir. Claro, a garota concordou com qualquer coisa apenas para sair dali. Osvaldo nem teve a chance de perguntar a Diana. Ela imediatamente declarou que gostava dessa aventura e não queria abandonar seus novos amigos. O grupo saiu pelo quintal enquanto a polícia lidava com o acampamento. Descobriu-se que essas pessoas não se assustavam facilmente com a polícia. Toda a confusão eclodiu na rua, mas nem Osvaldo, nem Elisa, nem ninguém mais soube como tudo acabou. Elisa enfrentou um novo problema. Ela não tinha documentos, então não podia voar de avião ou sair de trem. Mas, novamente, Osvaldo tinha uma solução. Ele sugeriu dirigir até a cidade, embora a viagem levasse pelo menos 2 dias. Ninguém na companhia se opôs durante a viagem. Osvaldo conheceu Diana ainda melhor. Ele ficou chocado que a ex-socialite não se envergonhava de parar em hotéis à beira da estrada, não fazia questão para almoçar em cafés duvidosos. Até ele às vezes se sentia desconfortável. Afinal, o homem estava acostumado a um nível diferente de serviço, mas todos encararam isso como uma aventura interessante, um passo fora de sua zona de conforto. Elisa também fez amizade com Diana,
e Marcelo estava totalmente encantado com a nova amiga de seu pai. Finalmente, eles chegaram a casa. Elisa não esperava que agora viveriam em um lugar tão luxuoso. Marcelo mostrou entusiasmado à sua namorada os cômodos e o quintal. Osvaldo observava tudo isso com um sorriso. E você disse que seu filho estava quase morto, Diana sussurrou, aproximando-se sorrateiramente de Osvaldo. Eu juro para você, era assim, disse Osvaldo surpreso. Será que o poder milagroso do amor realmente funcionou com todo o seu dinheiro? Você não poderia ter fretado um avião particular para nós? Perguntou Diana. Bem, então não teríamos nos aproximado tanto, respondeu o homem piscando. Diana piscou de volta e, depois, deu uma cotovelada brincalhona no homem quando percebeu o que ele estava insinuando. A interação deles era tão fácil e amigável como se tivessem se conhecido a vida toda. Talvez seja assim que almas gêmeas se encontram. Agora eles vivem juntos como um quarteto na casa de Osvaldo. A erupção de Marcelo quase desapareceu. Ela não o incomodava mais, embora seu pai sugerisse mudar-se para outra cidade à beira-mar. O garoto recusou. Ele queria terminar a escola e depois ir para a faculdade. Mas também planejava se casar com Elisa quando ambos completassem 18 anos. Elisa mostrou-se uma excelente dona de casa, assumindo todas as tarefas domésticas. Ela queria agradecer a Osvaldo por sua ajuda. Ela nunca soube se seus pais a estavam procurando. Muito provavelmente eles a renegaram como uma traidora. Elsa já havia ouvido histórias assim antes, quando crianças não queriam obedecer aos pais e seguir tradições e simplesmente fugiam de casa. Ela nunca pensou que se tornaria parte de uma história assim. Elisa sempre acreditou que não teria coragem. Mas claro, sem Marcelo e seu pai, ela não teria conseguido. Diana nunca saiu da casa de Osvaldo, não porque não tinha para onde ir. Eles começaram um romance na estrada. O homem percebeu que não podia deixar essa mulher ir embora. Ela tinha um senso de humor incrível e apoiava todos. Diana era uma mulher muito bondosa. Sua beleza externa era um reflexo completo de seu maravilhoso mundo interior. Osvaldo conquistou Diana com sua masculinidade e decisão. A maneira como ele lidou com Elisa conquistou o respeito da mulher. Ela sabia que não podia esperar traição de uma pessoa assim. Ela entendeu isso imediatamente. Enquanto Antônio e o ex-marido de Diana estavam na prisão por seus crimes, Osvaldo e Diana estavam construindo uma nova família preenchida com bondade, amor e harmonia. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.
Thank you.